Vamos falar um pouco, igreja, de lar, de família. Hoje as coisas estão bem complicadas, porque, claro, a gente começa a lembrar das fases. Com a idade que eu estou, passei muitas fases. Eu peguei as fases boas dos anos 70, né, para frente. E agora vem fases do celular. Aquele tempo não tinha. Aquele tempo eu sentava na mesa, a família toda. Amém? Ninguém almoçava, porque as mulheres não trabalhavam. Os maridos trabalhavam, as mulheres ficavam cuidando da casa. Então sempre tinha, amém? No momento da refeição, toda a família estava sentada junto. E ali trocávamos ideias, ali conversavam, ali acontecia, amém? Um diálogo. Hoje está difícil isso. Hoje é tudo através do celular. Tem pessoas que se comunicam dentro de casa através do celular. Eu tive um dia desse, eu fui dar uma passeada com a minha Glória no shopping e fomos lá nas lanchonetes lá fazer um lanche. E nós estávamos sentados conversando ali e entrou uma família, o marido, a esposa, 2 adolescentes e uma senhorinha junto. Não sei se era a mãe dela ou dele. E sentaram ali na nossa frente. E cada um sentou, o pai sentou na cabeceira, juntaram 2 mesas, o pai sentou ali, o garoto aqui, a mulher ali e a senhorinha aqui. Já puxaram o celular, cada um o seu. E começaram a conversar entre eles com o celular. E eu vi aquela senhora que estava ali fora da casinha. Ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali. Talvez ela foi junto por ir, porque não tinham onde deixar, talvez, ou levaram ela junto. E eles conversavam e aquela senhora somente olhava para os lados, não estava entendendo nada do que estavam falando. Falta de diálogo, não conversando. Mas se você analisar na palavra de Deus, você vai ver que Jesus sempre reunia os seus discípulos ao redor da mesa para resolver os problemas. A mesa é o lugar, amém, de diálogo, onde a família senta para tratar dos assuntos familiares. Ali Deus está no meio. Amém, Jesus? Eu quero vamos lá, em nome de Jesus. Igreja, não é porque estamos na igreja que não há pessoas que têm o coração ferido, coração entristecido, um coração magoado. Não é porque está na igreja que não está passando por isso. Às vezes vem à casa do Pai, mas o coração está rasgado, está machucado. E o inimigo se aproveita de tudo isso para poder atrapalhar até o casamento, porque ele veio para destruir o casamento. Tudo que é constituído por Deus, ele quer destruir, ele quer acabar. Amém ou não amém? Então, igreja, existem muitas famílias aí forte e feliz. Deus quer que a família seja forte e seja feliz. Amém, Jesus? Forte para enfrentar as dificuldades da vida e ter uma vida feliz, abençoada por Deus. Amém, Jesus? Sim, abençoado, uma vida forte, uma família forte. E isso não se encontra pronta, igreja. Não se encontra pronta. Isso acontece dentro da caminhada de cada um. Porque o casamento é o seguinte, igreja, vem um de cada lado. Um ensinamento de um lado, outro ensinamento do outro lado. E ali se ajunta. Amém? Enquanto é namorado, você não sabe do defeito do outro. Mas depois começa a aparecer, igreja. Nós tínhamos em casa, eu com a minha esposa, um probleminha que era muito simples, mas que causava, às vezes, um conflito. Amém, Jesus? Que às vezes nós passávamos o dia inteiro de birrado um com o outro por causa de uma besteira. Nunca passei uma noite de mal,
porque chegava na tarde a gente acertava. Mas qual é que era a dificuldade, igreja? Naquele tempo, o tubinho de pasta, ele não era agora de plástico, né? Aquele tempo era um material assim parecido com chumbo, alumínio, não sei o que era aquilo lá, certo? Então o que acontecia? Eu ia escovar o dente e eu apertava no meio do tubo, certo? E ela vinha e arrumava, ela dizia, tem que apertar embaixo do tubinho, né? Mas eu ia lá, apertava no meio do tubinho, amassava o tubinho. E nós vivíamos em conflito por causa disso, por causa dessa besteira. Ela não amolecia e eu também não, não é verdade? Então daí ela dizia, nós temos que pegar aqui, porque Deus ia enrolando ele, quando estava no fio, né? Você ia enrolando ele assim, tal, você usava tudo ele, por completo, certo? Então você tem que ir enrolando aqui, ó. Já te ensinei várias vezes, seu cabeçudo. Você não está vendo que você está fazendo tudo errado? Eu digo, bom, você casou comigo, você sabia. Não, eu não sabia disso, não. Tem muita coisa que eu não sabia de você, certo? Que eu estou descobrindo agora, depois de tantos anos de casado, estou descobrindo. Amém, Jesus? Eu digo, então tá bom, eu vou aprender. Amém? Eu vou aprender. E comecei daí a fazer a coisa certa, igreja. Então são coisas que trazem conflito e às vezes machuca. E a pessoa não reconhece, não quer amolecer. Não, porque eu sou durão, é você que errou, não fui eu, é você, não fui eu. Certo? É você que fez isso, não fui eu. Amém? Isso acontece no lar. Não é porque é cristão que não acontece, igreja. Mas nós pensamos, não, está na igreja, você é 100%, não é. Eu tinha lá em Jaguaraíva um casal, eu chegava para ele e dizia, como é que está aí a vida? 100% meu casamento. Digo, não minta, cara. Não minta para mim. Não existe casamento 100%. Você concorda comigo? Amém? Digo, você nunca teve nenhum conflitinho? Às vezes dá uma coisinha em casa assim, mas então não é 100%. Não é. Nós não chegamos ainda nesse nível. Amém? Mas Deus quer fazer, igreja, uma família forte. Um lar forte. Que você não encontra pronto. É dentro de casa é que você vai conseguir. Amém, Jesus? Não encontra-se pronto, igreja. Amém? Mas construindo no dia a dia, através de amor, respeito, diálogo. Amém? Então ela forma dentro do próprio lar, ela é formada dentro do próprio lar com atitudes diárias de união. Ela vai sendo formada, igreja. Vai se entendendo. Amém, Jesus? O que tem que ser evitado no casal é qualquer bronquinha, você vai para o sofá. Você vai dormir no sofá. A cama sou eu que fico, você vai para o sofá. Isso não pode acontecer, igreja. Amém? Eu vou contar um caso aqui para você. Quiser acreditar, você acredita. E isso foi não sei se eu posso dizer um testemunho. Mas uma senhora chegou lá, uma jovem senhora chegou para mim e disse, pastor, tivemos um enguiço lá em casa e meu marido foi dormir no sofá, eu toquei ele, joguei ele lá no sofá para dormir lá. Digo, mas o que aconteceu tão grave? Não foi tão grave não, certo? Foram umas coisinhas assim, particulares aí que não... E ele foi para o sofá e foi dormir. Mas disse que chegou uma certa hora da madrugada, ela sentiu um espírito deitado com ela. Um espírito demoníaco. Sentado. Ela viu um vulto, assistiu um vulto que estava do lado dela na cama. Certo? Ela disse, eu vi, pastor. Eu digo, então você não faça mais isso.
que é justamente o que o inimigo quer: separar, destruir. A Bíblia diz que ele veio para isso. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Eu digo, não faça mais isso. Você conserte antes de deitar, porque pode acontecer isso. O inimigo pode agir desta forma. Amém, igreja? E quero dizer para você o seguinte: muitas pessoas, muitos casais, que eu nessa minha caminhada, igreja, alguns eu ajudei a resolver, outros eu não consegui resolver. De casais que se amavam, que diziam que se amavam, o outro estavam se separando. Trabalhando em cima deles, certo? Como eu estava falando para o pastor, o marido queria ter uma vida dupla. E queria ter a mulher dele com os filhos, e queria ter as mulheres também, amém, Jesus, à sua disposição aí por tudo que é canto. É isso que ele queria. Logicamente, o coração daquela mulher estava com uma ferida muito tremenda. Estava na igreja, firme, está até hoje na igreja, ele não, mas ela está. Mas existem muitas pessoas que caminham pela vida com feridas emocionais, camufladas e não tratadas. Muitas não sabem que possuem o vírus, esse vírus que produz dor emocional, feridas que ficam guardadas no coração, causando dor, sofrimento, como um corte infeccionado que nunca foi tratado quanto mexe nele. Coração que às vezes a pessoa não demonstra, ela sofre sozinha, ela luta sozinha, ela tenta curar essa ferida no coração. Mas muitas vezes, igreja, a Bíblia diz que nós temos que ter um companheiro de jugo. Amém, Jesus? Quantos conhecem um jugo aqui? Levante a mão, o que é esse jugo? O jugo é aquilo que põe na canga do boi, aonde o boi mais velho vai ensinando o boizinho mais novo do seu lado. Eles caminham junto, certo? E nós precisamos ter alguém que nós possamos confiar para a gente dialogar, para a gente orar. Por isso o Senhor diz: ore um pelos outros. Ore um pelos outros. E às vezes essa pessoa está com essa ferida há muitos anos, ela não cicatriza, porque ela não consegue resolver a situação. Você está dentro da igreja, canta, ora, fala em línguas, mas o coração está machucado. O coração está ferido. E é justamente que Deus precisa agir nesta área para que possa fazer uma família forte. Ele precisa resolver isso. Talvez a pessoa não demonstra. Talvez a pessoa fica angustiada, sofrendo, o que eu faço, o que eu não faço, e aquela dor que traz a enfermidade, cada dia vai piorando mais. E a palavra de Deus, igreja, e há muitas famílias vivendo assim. Muitas famílias, eu digo isso para você, porque eu já enfrentei muitas e muitos lares e famílias que agiam assim. Eu fiquei um tempo ajudando o pastor lá no Paraguai, que o pastor Eduardo me levou e me largou lá um tempo. Muitas famílias machucadas, que não compartilhavam, que sofriam quieta. E a palavra de Deus, igreja, em Provérbios 24:3, o que ele diz ali? Com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. E o Senhor nos dá essa inteligência, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá força para nós lutarmos pelo nosso casamento, que o inimigo quer acabar de todo jeito, igreja. E se nós não se apoiar nesse Deus, nós caímos no laço do passarinheiro, nós seremos presos por esse inimigo.
Então há muitas famílias que sofrem assim. Essa que nós estamos trabalhando com ela na igreja, que esse marido não quer saber de nada, deixou os filhos largados, ela tem uma ferida profunda, igreja. Faz meses que nós estamos trabalhando com ela, agora que ela começou a cicatrizar aquela ferida, agora que ela começou a melhorar a vida dela, a entender que Deus quer abençoá-la ela. Então ela está dentro da igreja, ajuda na igreja, mas o coração dela está assim. Ela está se recuperando. Amém, Jesus? Não é porque estou na igreja, que eu não tenho nada, que eu estou bem. Mas a pessoa se pergunta, como é que você está? Estou tudo bem, tudo jóia, está tudo legal, mas não está. Não está. Tem alguma coisa que está acontecendo, que precisa ser curada de dentro para fora. E só Deus é que pode realizar isso. Só Deus é que pode resolver isso. O inimigo não tem pressa, a igreja, de fazer o casal separar. Ele vai colocando com gota a gota assim, ele vai fazendo devagarinho, ele não tem pressa. Nós temos que entender isso. Se alguma coisa está acontecendo, eu tenho que buscar ajuda. Eu tenho que chegar para diante do meu líder e dizer, olha, a situação está assim, quero que você me ajude em oração. Não adianta eu perguntar, você vai dizer, está tudo bem? Então está tudo bem. Amém, igreja? E Deus quer uma igreja, uma família. Eu tenho assim a igreja como uma família. E as famílias não são perfeitas. A igreja também não é perfeita, igreja. Eu digo lá para a minha igreja, se vocês encontrarem uma igreja perfeita, que não tenha defeito nenhum, vocês me falem que eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Não tem, igreja. Quem não tem problema aqui, fique de pé um pouquinho. Tirando eu fora aqui. Quem não tem problema? Eu fui lá na igreja, pergunta, eu digo, quem que não tem problema aqui, fica de pé. Eu quero dar um troféu para você. Cada um tem um problema. E às vezes problemas familiares. Às vezes problema no casamento. Que precisa ser consertado, igreja. Amém ou não amém? Eu, em toda essa caminhada de 57 anos casado, eu nunca, igreja, fui dormir no sofá. Certo? Nunca. E nós se conhecemos, foi a primeira namorada que eu tive. Nós éramos vizinhos. Aquele namoro que você estava na sala, o pai estava ali com a sanfona. Não tocava nada, mas estava ali. Aquele namoro que, para ir até no portão, tinha que alguém junto. E se conheciam, as famílias se conheciam. Nós éramos vizinhos. Não podia ir numa matinê junto se não levasse o irmãozinho mais novo. Era assim, igreja. E nós se conhecemos, desde brincávamos juntos. Brincávamos juntos. Se conhecemos, namoremos, 6 anos de namoro, igreja. 6 anos ali, ó. Vivendo, namorando. Ela foi a primeira namorada minha. E a minha esposa até hoje. Uma bênção na minha vida. Amém, igreja? É Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. Glória a Deus por isso. Amém, igreja? Então há muita ferida guardada no coração, causando dor, sofrimento, como se fosse um corte, como se estivesse sangrando, igreja. Talvez você conhece gente assim. Ou talvez você esteja assim. Alguma coisa marcada no seu coração. E Deus quer libertar, Deus quer te abençoar.
Amém, igreja? Eu sei que o Espírito Santo está aqui neste lugar. Ele conhece cada coração. Ele sabe de cada dificuldade, de cada problema que precisa ser resolvido, igreja. Amém? Então existem muitas famílias fortes, e as famílias fortes são aquelas que buscam a presença de Deus. Que como aqui Josué fala, igreja, amém? Eu servirei, eu e minha casa servimos ao Senhor. A Bíblia diz que a palavra tem poder, sim ou não? Tem ou não tem? A palavra tem poder. E por que não falar então esta palavra? Talvez para essa pessoa que não quer saber de Jesus Cristo, e você dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você quer seguir teu Deus? Siga. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a palavra tem poder. Amém? Poder para restaurar, poder para transformar, poder para mudar a trajetória da caminhada. E é justamente isso que Deus quer. Igreja poderosa. Muitas vezes não sabem que estão com esse vírus que eu acabo de falar, que produz dor emocional, feridas que ficam guardadas no coração, causando dor e sofrimento. Quando mexe nela, dói. E muitas famílias vivem desta forma, igreja, a qual nós fomos levantados, não somente nós pastores, mas uma igreja, amém, Jesus? O exército de Deus, para ajudar essas pessoas que estão passando por momentos dessa maneira, vivendo um momento difícil. Talvez você tenha um vizinho, talvez você tenha um colega de trabalho, que você sabe que está vivendo assim, que vem compartilhar com você, se vem compartilhar com você, porque sabe que você é uma pessoa de Deus, que você tem uma palavra amiga, que você tem uma palavra de consolo, que você tem uma palavra de transformação. Nós fomos levantados para isso. Deus espera que nós estejamos dando a continuidade que o Senhor Jesus assim nos ordenou, que o ministério dele cresça. E justamente para isso, igreja, nós não fomos levantados somente para cuidar de nós, mas nós somos levantados para fazer com que as pessoas sejam abençoadas também. E muitas vezes, igreja, tinha pessoas que vêm na igreja escondido, trazem a Bíblia escondida, medo de mostrar a palavra de Deus. Eu falo isso porque tem na igreja, eu já chamei essa mulher para a presença de Deus, digo: por que a senhora vem cheia de sacolinha, assim, a Bíblia tudo escondidinha, dentro de um saquinho, dentro de um outro saquinho, e dentro da sacola, escondida a Bíblia, põe ali, amém, leia a Bíblia, guarda de volta dentro da sacola. Digo: por que isso? Nós temos que se esclarecer diante de Deus, fazer aquilo que Deus determina para nós. Nós somos levantados para isso, igreja. Nós fomos levantados para isso. Mas eu não sei pregar. Não importa. Você sabe dizer: Jesus te ama. Você sabe dizer: eu conheço alguém que possa mudar a tua vida, o teu casamento, o teu lar, a tua família. Eu conheço alguém. E esse alguém se chama Jesus. Nós temos que fazer isso. Deus ama aquelas pessoas audaciosas, aquelas pessoas corajosas. Deus ama. Deus quer usar. Esse Espírito Santo, igreja, que você recebeu, que é conhecido como Espírito de Fogo, é aquele Espírito que transforma a sua vida, para que você transforme a vida de outras pessoas em nome de Jesus. É para isso que nós fomos levantados.
como os discípulos do Senhor Jesus. Fazer a vontade de Deus. Amém, igreja? Talvez se diga, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. O tempo é nós que fazemos, igreja. Né? Eu falo lá, gente, mas eu não tenho tempo. Cara. Você não tem tempo? O que você faz de madrugada? Durmo, então acorda e vai orar. Vai falar com Deus se você não tem tempo durante o dia. Certo? Vai lá, conversa com Deus na madrugada. Está tudo sossegadinho. Só escuta os grilos cantando. Vai lá, levanta e vai orar. Certo? Vai orar. Vai buscar a presença de Deus. Vai buscar aquilo que você almeja alcançar. Certo? Que Deus não dorme, Ele está sempre com seus ouvidos inclinados para ouvir as nossas petições, nossos agradecimentos, os nossos choros, está sempre pronto. Ah, mas é difícil, né? Porque não tem. Nós fazemos o nosso tempo, igreja. Não é só ficar lá assistindo futebol, novela, ali tem tempo. Tempo que sobra, né, irmão? Mas para buscar Deus é difícil. Como você está vivendo? Que você olha para dentro de você, como você está com o Senhor? Como você está com Deus? Curve tua face um pouquinho, igreja. Sabe quando nós curvamos a face, nós estamos nos rendendo a Deus? Estamos demonstrando ao Senhor que somos fracos, demonstrando ao Senhor que necessitamos dEle. Amém? Que Jesus faça parte, que seja a terceira pessoa do seu casamento. Que Jesus seja a terceira pessoa do seu lar. Que você esteja falando com Deus. Que você esteja expondo nesta noite diante do Senhor. Talvez uma feridinha pequenininha que está dentro de você. Talvez uma palavra que falaram que entristeceu o teu coração. Talvez uma palavra falada até brincando, igreja, mas machucou você. Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja iluminando, que Deus esteja fortalecendo, que você possa, em nome de Jesus Cristo, deixar aqui no altar de Deus, talvez desta mochila que está pesando nas tuas costas, e você está se curvando até a igreja, e Deus quer te abençoar. Você sabe da sua vida, Jesus sabe da sua vida, mas Ele quer ouvir. Ele não vai entrar na sua vida se você não permitir. Que você diga, Senhor, o Senhor meu Deus, o Senhor me abençoe, Pai. Se você tem alguma coisa no seu coração, alguma mágoa, se alguém fez algo para você que entristeceu e você não consegue perdoar essa pessoa, isso está causando problemas na sua vida, na sua família, nos teus negócios. Que nesta noite você lance tudo aqui no altar de Deus. E que você saia daqui flutuando no Espírito Santo, sendo abençoado, igreja. Deus quer fazer isso. Deus quer fazer de você uma família forte, seus filhos fortes, abençoado, pronto para seguir os caminhos do Senhor. Oricanta Xaramaia. Fale com Deus, abra o teu coração, converse com o Senhor, expõe a situação, pode confiar nele, que Ele não vai espalhar a igreja para ninguém, Ele vai resolver para você aquilo que tem trazido aflição na sua vida. Os seus escolhidos de Deus, Espírito Santo de Deus, inunda este lugar com a tua unção e com o teu poder. Enche de glória, Senhor nosso Deus, neste local. Se tem coração machucado aqui, Deus, nessa noite, que o casamento, Senhor nosso Deus e nosso Pai, está balançando, que o inimigo não tenha poder, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus.
Que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor abençoe cada membro, que o Senhor abençoe cada coluna que o Senhor levantou aqui, Senhor meu Pai, e fortalece esta coluna, Deus querido. Fortalece esse casamento, abençoe esse casal, ilumina seus passos, dá vitória a eles, meu Pai, em nome de Jesus. Esse nome que está acima de todas as dificuldades é o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Pai amado, oh, querido Deus, se há um coração, Senhor nosso Deus, o Senhor fala da raiz da amargura. A raiz da amargura, Senhor nosso Deus e Pai, aflige toda a família, todos aqueles que estão ao redor. Essa raiz, meu Pai querido, que brota no coração para amarrar, para trazer, Senhor nosso Pai, o sofrimento. Abençoe esse lar. Abençoe, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor fale agora, Deus amado, dentro das necessidades de cada um. Assim como o Senhor tem falado ao meu coração, Senhor meu Pai. O que o Senhor tem feito na minha vida, no meu casamento, no meu lar, Senhor, meu Pai amado. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ilumine, que o Senhor una cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, eu te peço. Eu peço porque eu creio, Senhor nosso Deus, nas tuas promessas. Eu creio na tua palavra. Eu creio, Senhor meu Deus, que Tu és o único Deus que pode limpar este coração e sarar esta ferida, em nome do Senhor Jesus. Que o inimigo não tenha poder, Pai, de fazer crescer esta ferida, mas que o Senhor ilumine, que o Senhor cure. Faça aqui, Deus, família forte, lares fortes, lares com muita saúde, muito fortes, Senhor nosso Deus e Pai, para enfrentar as dificuldades que se levantam, Senhor, para enfrentar os gigantes que aparecem diante de nós. Faça essas famílias fortes, em nome do Senhor Jesus. Assim eu te peço, Pai, e creio, Senhor nosso Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que toda a glória e o poder esteja entrando nesse lar, abençoando a sua vida, em nome de Jesus Cristo, igreja. Que você saia daqui abençoado, que você saia daqui fortalecido, em nome de Jesus Cristo, igreja. Oh, glória a Deus. Se você, igreja, está sentindo alguma coisa no seu coração, se você quiser, põe a mão no seu coração neste momento. Talvez está passando um momento difícil. A tristeza tem tomado conta. Talvez tenha perdido noite de sono. Põe a mão no seu coração se você está se sentindo ferido, triste, preocupado. Deus precisa e quer te libertar para que você tenha um lar forte. Põe a mão no teu coração se você está sentindo alguma coisa, igreja. Não precisa vir aqui na frente, não. Deus vai até você. Talvez se sinta constrangido de vir aqui na frente. Mas eu peço que você ponha a mão no seu coração onde você está. Você casal, você lar, você família. Põe a mão no seu coração agora, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor conhece cada coração, Deus querido Pai. E essas mãos que estão no seu nosso Deus e Pai querido,
colocadas sobre o coração, Deus. Do coração que provém a vida, que é do coração que saem as palavras doces, os conselhos, ajuda. Eu peço agora, Deus, em nome de Jesus, que esta mão que está sendo colocada no seu coração agora, no coração dos teus filhos e filhas, que o Senhor esteja, meu Pai, ungindo essas mãos, abençoando e tirando, Deus, tudo que tem passado por esta mente, que não vem do Senhor. Talvez passando noite de sono, talvez preocupado com situações da vida, talvez preocupado com seu lar, com sua família. Sabemos que a família é constituída por Deus, e Deus quer fazer aqui família forte, família abençoada, em nome de Jesus, Pai. Que tudo fique, Senhor, aqui no altar do Senhor. Que saia daqui abençoado, renovado, fortalecido, forte para lutar, firme, Senhor, nosso Deus, na caminhada. Eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E a glória de Deus seja derramada neste lar. Seja derramada, Senhor, nosso Pai, sobre a família. Se houver um membro desta família longe, Senhor, o Senhor chega até lá, Pai. As Tuas mãos alcançam onde estiverem. Que sejam fortalecidos, abençoados. Toda a família abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Assim agradecemos a Ti, Pai. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus.